recapitulando o que nós falamos a última vez, última oportunidade. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos na realidade do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Ele chama a atenção para aqueles que nasceram de novo. Ele chama a atenção para aqueles que vivem uma nova vida com Cristo. E essa nova vida com Cristo, ela nos impulsiona a buscar não só as coisas do alto, mas no nosso dia a dia, nos faz pensar diferente e agir diferente. Porque nós somos novas criaturas. E sendo novas criaturas, nós precisamos de agir assim. O apóstolo Paulo também ele chama a atenção da igreja de Colossos, dos irmãos de Colossos. Ele fala que no verso 2 que eles tinham que pensar nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Se nós fomos chamados, se nós fomos escolhidos, se nós nascemos de novo, nós fomos projetados para viver eternamente com Cristo nos céus. Então nós temos que pensar nas realidades do alto. Nós vivemos nessa terra, nós trabalhamos, nós passeamos, nós temos momentos de lazer, nós ganhamos o nosso sustento, mas nós não somos dessa terra. Nós somos peregrinos nessa terra. Essa terra não nos pertence, não é nossa. E isso que às vezes nós não atentamos. Nós vivemos aqui como se nós fôssemos daqui, como se eternamente nós fôssemos viver aqui. Não. Nós fomos chamados, nós fomos escolhidos para viver eternamente com Cristo nos céus. Ele nos projeta para um viver eterno com Cristo, para ir nos acostumando com essa vida, para nós estarmos acostumados a saber que um dia nós estaremos com Cristo. Quando ele chega no versículo de número 5, ele começa a chamar a atenção para as coisas que outrora nós vivíamos e que hoje nós não vivemos mais. Ele diz assim no verso de número 5, portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Se ele escreveu isso aos Colossenses, porque certamente relatórios chegaram até ele, de como o povo estava vivendo, de como o povo estava procedendo. E esse não é um proceder cristão. Há um tempo atrás nós falamos, e outros pregadores também falaram, a lei cerimonial de Deus, ela não existe mais, ela acabou. Os sacrifícios que eram feitos não existem mais. Não há necessidade de fazer sacrifícios mais. Mas a lei moral de Deus, ela não mudou. A lei moral de Deus, ela continua nos nossos dias. Quando Paulo escreve, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês, ele está chamando a atenção daquele povo para entender que nós morremos. Hernandes Dias Lopes, o reverendo, ele diz que nós deveríamos andar com certificado de óbito dentro do nosso bolso. Sempre que nós pegássemos, nós vamos olhar que nós estamos mortos, que nós não vivemos mais nessa vida, que esta vida que nós vivemos é temporária, ela vai acabar, ela vai passar.
com todos os sofrimentos, com todas as lutas, com todas as enfermidades, com todas as tentações, com todos os problemas, ela vai acabar. E isso nós temos que ter em mente, é uma luta constante. Eu disse, volto a repetir, nunca houve na história da igreja cristã um povo tão fraco de oração, de consagração e de santificação. Nós vivemos como se nada estivesse acontecendo. Nós vivemos o nosso dia a dia tão normal. Nós entramos no mundo e nós vivemos como se nada estivesse acontecendo. E quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Romanos, chama a atenção. Quando o escritor aos Hebreus põe para mim, capítulo 12 de Hebreus, portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos. Aqui o apóstolo Paulo fala que nós temos que fazer morrer dentro de nós. É uma luta constante. De que forma que eu vou vencer isso? Orando, buscando, o tempo todo. Como eu disse anteriormente, nós somos bombardeados a todo momento. Todos nós somos bombardeados a tentarmos, a buscarmos coisas que não agradam ao Senhor. E quando o escritor escreve, ele não está falando de pessoas que estão ao nosso redor. Ele não está falando isso. Se nós observarmos o capítulo de número 11, ele vai falar sobre os heróis da fé, sobre pessoas que venceram, pessoas que sofreram, pessoas que morreram, mas eles não negaram a sua fé. É como se o escritor aos Hebreus estivesse falando, olha, aquele povo que venceu, aquele povo que lutou, aquele povo que batalhou, aquele povo que não olhou para os lados, não olhou para a direita nem para a esquerda, não olhou para trás. Aí ele diz, portanto, uma vez que estamos rodeados dessas testemunhas, essas testemunhas que venceram, que não pararam, ele diz então, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos. A igreja cristã, ela está vagarosa. É triste de dizer, mas a igreja cristã, não generalizando, cada um conhece a sua vida. Eu não conheço a sua vida, eu não sei como é a sua vida no dia a dia, mas o meu Deus sabe. Mas de uma maneira geral, a igreja está vagarosa, cada um correndo atrás dos seus interesses. Há uma ganância tão grande, desesperada. É o ter, é o conseguir mais, é o ter, que no grego denomina plinoxia, que é o poder de ter mais, de conquistar mais, de buscar mais, e em todas as áreas. E ele diz, e do pecado que nos atrapalha. O pecado nos atrapalha. O pecado coloca uma barreira entre nós e Deus. E ele está aí a todo momento. E de que maneira nós vamos vencer? Fazendo morrer as naturezas pecaminosas dentro de nós. Quanto mais buscamos, quanto mais aprendemos, quanto mais crescemos,
mais protegido nós estamos. Mais protegido nós estamos. Ele segue dizendo: fiquem longe, mantenham distância da imoralidade sexual, da impureza e da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é a idolatria. Ele está falando para a gente ficar longe dessas coisas. Longe dessas coisas. Eu não estou falando de um relacionamento sadio, que é o casamento, não. Eu estou falando de coisas que nos apresentam todos os dias. A Bíblia diz que nós temos que ficar longe. A orientação de Paulo é para ficar longe disso. Paulo, orientando aos Tessalonicenses, ele diz: fugir de toda aparência do mal. E às vezes nós brincamos com o pecado. Nós brincamos com ele. Nós achamos que nós somos fortes. Nós achamos que conseguimos dominar, mas não conseguimos. Temos exemplos na Bíblia de homens que não conseguiram vencer, de homens chamados segundo o coração de Deus, que não suportaram. Ele fala da ganância, e é justamente essa palavra que eu coloquei para os irmãos, que vem do grego, aquele desejo: eu preciso de possuir isso, eu faço qualquer coisa para ter isso. Isso se torna um desafio para a pessoa. Todas as áreas. Em todas as áreas. Se é na questão do dinheiro, se for necessário, eu vou roubar. Mas eu preciso de ter. Se é na área sexual, eu tenho que buscar e eu tenho que correr. Eu preciso. Pecados de Davi. Outras traduções falam sobre avareza. Aquele desejo desenfreado de ter. E é engraçado que a avareza não é somente aquele que retém, que segura. É também, mas não é só isso. É aquele que tem medo de ficar pobre. Eu conheço gente assim. Eu conheço pessoas que têm muito. Se quisesse parar, podia parar, não precisava nem de trabalhar mais, mas ele quer mais. Porque ele tem medo de um dia isso aí acabar. E isso começa a dominar a vida dele, o ser dele. Aí ele não tem tempo mais para Deus, porque o ídolo dele é o dinheiro, o ídolo dele são as posses, o ídolo dele é tudo aquilo que ele puder conquistar mais e mais. E aí, como dizem o pessoal aí fora, aí a senha dele chega. Foi embora. Largou tudo para o outro administrar. Lutou, correu, se esforçou, não teve tempo para Deus, não teve tempo para a igreja, não teve tempo para a sua família, não teve tempo para nada. Vai embora.
precisa de muito, não. É só um infarto fulminante, já está bom. É a realidade da vida. Por isso que Salomão escreve no capítulo 12, não só no capítulo 12 de Eclesiastes, mas todo o capítulo, que ele está buscando qual o sentido da vida. Ele expressa desde o capítulo 1, do capítulo 1 até o último versículo de Eclesiastes, ele quer buscar o sentido da vida. E uma das suas colocações no sentido da vida, ele fala assim: eu vi pessoas trabalhando, conquistando, levantando grandes patrimônios, aí depois vem outros e destrói tudo que aquele lutou para conseguir. E não é assim. Quantos já viram isso? Agora, é saudável ter, é saudável buscar, é saudável saber administrar o seu tempo com Deus, o seu tempo com o seu trabalho, o seu tempo com a sua família. É saudável, Deus se agrada disso. Deus se agrada disso. E Ele, conhecendo a sua vida, o seu esforço, a sua luta para viver em paz com Ele, em paz com a sua família, com os seus amigos, de uma forma honesta, o Senhor prospera, o Senhor abençoa, porque sabe que o problema não está inteiro, o problema está no coração. Ele desejou aquilo na sua mente e depois caiu no seu coração, e quando caiu no seu coração, o seu coração dominou. Não é errado ter. Não é. A Bíblia diz que Abraão, quando ele saiu da sua terra, ele era próspero. E ele obedeceu no capítulo 12 o chamado de Deus. E durante toda a sua trajetória, passando por todos os países, por todas as nações, a Bíblia diz que ele voltou mais rico do que ele era, mas ele era fiel ao Senhor. Ele era fiel ao Senhor, um homem que buscava a Deus. A questão está em não colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. Isso é idolatria. A gente acha que idolatria é só ficar adorando. Não, é aquilo que você coloca acima de Deus. Isso é idolatria. Isso é idolatria. E o apóstolo Paulo coloca que por causa dessas coisas, olha a seriedade disso, irmãos. Ele diz que por conta dessas coisas, por causa dessas coisas, é que vem a ira de Deus. É que vem a ira de Deus. Nós estamos simplesmente trocando Deus. Se der, eu vou. Se der, eu faço. Como se nós mandássemos em Deus: hoje eu não vou não, Senhor. O Senhor sabe aí, aguenta a mão aí. Irmãos, nós dependemos de Deus desde o momento que nós acordamos até o momento que nós vamos deitar e até o momento que nós acordamos novamente. E essa segurança a gente tem que ter. O salmista pode dizer: deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Isso é gratidão, isso é reconhecimento. Isso é reconhecimento. Se você tem uma vida abastada, se o Senhor tem te abençoado, pode dizer, como também disse o salmista: fui moço onde sou velho, e nunca vi um justo sequer mendigar o pão. Justo aquele que age com justiça. Então o pecado não está em ter, o pecado está em colocar tudo isso como prioridade na sua vida. E eu vou te contar uma coisa: é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus. Deus vai deixando. Passa 1 ano, 2 anos,
Aí você está cada dia mais ganancioso. E Deus vai deixando. Até o dia que Deus fala assim: basta. Basta. Aí, vamos correr atrás do prejuízo. Agora, para quê? Sendo que o Senhor está nos alertando hoje. Quem quer pagar o preço? Eu não quero. Eu não quero. Eu não quero pagar preço, não. Eu já paguei altos preços nessa vida. Já paguei. Porque nós erramos, nós falhamos. Mas é muito melhor obedecer do que sacrificar. É muito melhor. E ele diz no verso de número 7, vocês costumavam praticá-los quando a sua vida ainda fazia parte desse mundo. Mais uma vez ele fala, olha, põe um negócio na cabeça de vocês, vocês não fazem parte desta vida mais. O procedimento de vocês tem que ser diferente. Vocês têm que ter uma vida de busca a Deus constante. Nós temos que buscar a Deus constantemente. Nós precisamos disso. Nós precisamos de Deus 24 horas por dia. Há uma carência, há uma necessidade. Não é porque nós estamos bem que nós não precisamos. Aí é que nós precisamos sim. Hoje eu estava meditando na carta no livro, né, de Ageu. E Deus fez uma obra tão grande com aquele povo, tão grande, eles estavam sendo escravos. Por 70 anos eles foram escravos. E de repente então o Senhor levanta um líder para tirar eles da escravidão. Aí o Senhor então devolve eles para a cidade deles. E qual que era a prioridade deles? Bom, a prioridade nossa agora é levantar nossas casas, está tudo em ruína. Então nós temos que levantar primeiramente as nossas casas. Nós temos que pensar primeiramente em nós. Nós vamos construir as nossas casas. Aí o Senhor então levanta o profeta. E o Senhor levanta o profeta e o profeta chega e fala para... Peraí, vocês estão dizendo, é tempo de vocês construírem, de vocês pensarem em construir as suas casas luxuosas, enquanto a minha casa está em ruínas? Irmãos, é condicional. Primeiro é as coisas de Deus. São Mateus 6,33, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus, Ele é fiel e justo. O Senhor, Ele não vai te decepcionar. Se você colocar como prioridade Deus e a sua justiça, Ele vai te honrar, Ele vai te abençoar, porque Ele é fiel. Eu nunca vi na Bíblia nenhum daqueles que foram fiéis ser decepcionado, não. Pelo contrário, eu só vi o Senhor honrando, o Senhor abençoando, o Senhor multiplicando, o Senhor curando, o Senhor libertando. É algo condicional. Primeiro nós buscamos a Deus. Primeiro as coisas de Deus. Depois é que o Senhor vai, depois é que nós vamos pensar nas nossas coisas. Porque nós dependemos dEle. Nós dependemos da graça dEle. E aí então ele começa, o discurso do profeta, ele começa a falar, olha, vocês trabalham muito, mas tem muito pouco. É como se vocês colocassem o que vocês ganham num saco furado. E aí ele vai falando. E aí depois ele fala, vocês sabem por que vocês estão assim? Porque eu fiz isso. Eu mandei apenas um sopro de Deus. E aquele povo estava patinando.
Aquele povo estava andando para trás, eles não saíam do lugar. Às vezes nós achamos que nós estamos avançando, nós não estamos saindo do lugar. Em todas as áreas da nossa vida, espiritualmente falando, materialmente falando, sentimentalmente falando. Financeiramente, nada. Espiritualmente, então, misericórdia. Na área sentimental, ando numa depressão só. Por quê? Por que nós estamos assim? Sabe aquela tristeza que às vezes bate no ser humano? É isso. É falta de buscar mais ao Senhor. É falta de ser mais honesto com Deus. De falar mais verdades a Deus. Então ele diz: vocês costumavam a praticá-los quando a sua vida ainda fazia parte desse mundo. No verso de número 8, mas agora é o momento. Agora é a hora. Agora é o momento, agora é a hora de se livrarem. Verso de número 8, parte B. De se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Irar, pode irar. A Bíblia diz que nós podemos irar. Nós não podemos é pecar. Irai-vos, mas não pequei-vos. Quando ele fala do sentimento de raiva, sabe aquela pessoa que ele não consegue arrancar do coração? Ele vive isso, aquilo ali atormenta ele tem raiva de determinadas pessoas e aquilo ali não sai de dentro dele. Aquilo ali é um tormento na vida dele. É só ele, não precisa nem de olhar para a pessoa, é só ele lembrar da pessoa o suficiente. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos do Senhor, os altos. Pensai nas coisas do alto e não da terra. Essas coisas têm que ser arrancadas da nossa mente, do nosso coração a todo momento. E Deus, Ele tem poder para arrancar. O Senhor tem poder para tirar isso de dentro de nós, fazer uma limpeza no nosso interior, para a gente poder viver em paz. E quando o escritor, o mesmo apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo número 22, ele fala quais são as obras do Espírito. Ele fala sobre as obras da carne e sobre as obras do Espírito. E hoje nós estamos em uma outra condição. Sim ou não? Nós estamos. Outrora nós andávamos na carne. Então a gente fazia tudo isso. Peraí, mas agora não. Agora nós somos novas criaturas. Louvado seja o nome do Senhor. Nós fomos escolhidos. Nós estamos com Cristo. Nós estamos escondidos em Cristo, conforme o mesmo apóstolo Paulo fala. Então nós precisamos ficar livre disso. Nós não podemos aceitar esse tipo de coisa dentro de nós. Esse sentimento de ira, esse sentimento de raiva. Nós temos que lutar contra isso. E ele segue dizendo: da maledicência. Isso aí é algo que a gente tem que lutar contra isso todos os dias. O que é a maledicência? Falar mal. E quando vê, a gente já está na rodinha falando mal. Sim ou não? Sim ou não? É. Falar que você é perfeito, você não fala. Quando vê, a gente já está na rodinha. Quando vê, a gente já está falando. E a gente tem que ficar livre disso. Nós temos que lutar contra isso.
Eu lembro, falando de Edson Teixeira, eu lembro há muitos anos atrás, ele pregando num culto de manhã, e ele falou assim: irmãos, eu tenho uma luta. Ele falava: eu tenho uma luta, uma dificuldade tão grande. Às vezes eu estou lá, de repente eu pego e falo. Isso aí há 20 e tantos anos. Hoje ele é bem reservado, bem quieto no canto dele. Mas é uma fraqueza que nós temos. É uma fraqueza que nós temos, e nós temos que lutar contra isso. Notem que isso aqui são pecados morais. Nós temos que ficar livre disso. É difícil falar na igreja? É. Mas são coisas do nosso dia a dia. São coisas que nós vivemos no nosso dia a dia. Linguagem obscena, palavrão. Tem gente que fala palavrão à torta e à direita. Eu trabalho no meio de um povo, eu e a Isabel. Eles falam palavrões o dia inteiro. O dia inteiro. Eles não conseguem falar outra coisa a não ser palavrões o tempo todo. E tem pessoas cristãs que estão falando, de repente ele solta o palavrão, mas ele nem nota que ele falou. Ele não nota. Precisa do Espírito Santo dar uma chacoalhada nele. Falar assim: meu filho, converte a tua boca. Converte a tua boca. Você é uma nova criatura. Cuidado com as coisas que você fala. Cuidado com a sua linguagem. E aí vem aquela pergunta. Às vezes nós soltamos esse palavrão e sempre tem aquele do lado para falar assim: ué, você não é crente? Mas mesmo assim a gente não muda. A gente continua. O Lucas nem era nascido ainda, Lucas Martinelli, nem era nascido. Seu pai ainda namorava com a sua mãe, com a Gerda. Ou era casadinho de novo, não lembro. E tinha um sobrinho da Gerda que ia jogar bola com a gente lá. Primeiro palavrão que ele falava, o Denis falava assim: tchau, tô indo embora. Pastor Denis, não dá para ficar aqui. Ele arrumava as coisas dele e ia embora. Não dá. Agora, crente falar palavrões, imagina o coração dele como que está. Imagina. Não importa se você vive no meio de um povo, como diz Isaías, de impuros lábios. Não importa. Você tem que ser você. Você tem que ser diferente. Você não pode seguir o bonde, você não pode seguir o fluxo. Não, você tem que ir na contramão. Tem que ir na contramão. E é interessante que quando Paulo escreve aos Colossenses, Paulo orientando a Tito lá na igreja de Creta, que era cheio de gente mentirosa. O que mais tinha em Creta era mentiroso. Gente mau caráter, de má índole. E quando ele fala para levantar os presbíteros, para cuidar da igreja, para organizar a igreja, e no capítulo 7 ele fala assim: você, a sua linguagem tem que ser sadia. Olha a preocupação do apóstolo Paulo. São orientações para nós no dia a dia. Você trabalha com pessoas, você estuda com pessoas, você faz parte de famílias que tem pessoas que não professam a mesma fé que você, mas você tem que ser diferente. A sua linguagem tem que ser diferente. Eu estou terminando. Verso de número 9. Não mintam uns aos outros. Ah, mas quer que tem uma mentirinha pequena? Não faz mal. Hã? O que tem? É aquela antiga frase, né? Toca seu telefone lá, o filho atende.
pai é fulano, mãe é fulano, fala que eu não estou. E já cresce nesse caminho aí. O que tem? Não tem problema. Tem sim. A mentira não provém de Deus, não. E sim do diabo. Em Provérbios diz que a mentira tem vida curta, viu, irmãos? Não é perna curta, não. É vida curta. E nós temos que ser sinceros e honestos. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a mentira pega às vezes a gente assim, ó. De repente você falou uma mentirinha. E o apóstolo Paulo considera isso como muito importante para a igreja de Colossenses. Verso de número 9, parte B, estou encerrando. Pois vocês despiram de sua antiga natureza e todas as suas práticas perversas. Aqui o apóstolo Paulo está falando de uma nova roupagem. Aqui você tirou a vestimenta antiga, a vestimenta velha. E o apóstolo Paulo está falando que você vestiu uma nova vestimenta. Ele está referindo que nos tempos antigos, quando eles iam batizar, eles batizavam com uma roupa, e quando eles saíam da água batizados, eles entregavam umas vestes brancas, mostrando que aquilo, a partir daquele momento, era uma nova vida para aquela pessoa que acabou de morrer para o mundo e nascer novamente. E essa roupagem nós temos que vestir. Nós precisamos dessa roupagem. Nós precisamos dessa vestimenta. Nós precisamos dessa vestimenta. Porque no verso 10 ele conclui o que eu estou falando. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer o seu Criador. Como que nós vamos conhecer o Criador, sendo que a gente não está nem aí para estudo da palavra? Como que nós vamos conhecer o Criador se nós não temos intimidade com a palavra? Como nós vamos conhecer o Criador se nós não participamos dos estudos que nos ensina quem é o nosso Criador? Aí pergunta quem que é o seu Criador, você vai falar assim, foi Jesus, ele morreu lá na cruz lá. Simples. Não, a gente não conhece Deus. A gente não conhece nada de Deus. Por mais que teólogos estão estudando, buscando, ainda não conhecem a Deus. Porque cada dia ele se revela de uma forma diferente. Ele se revela para mim, para você, de uma forma diferente. Nós achamos que o conhecemos, mas nós não o conhecemos. Sabe quando nós conhecemos ou começamos a conhecer? Quando nós estamos passando por determinadas lutas. E você olha para a direita, não tem saída. Você olha para a esquerda, também não tem. Você olha para trás. Você busca ajuda em tudo quanto é lado. Você não consegue. De repente você olha para o alto. Aí o seu socorro vem do alto. Aí você começa a conhecer Deus. Aí você começa a conhecer Ele. Você começa a conhecer Deus quando você renuncia determinadas coisas, como Julinha Silvana, que coloca isso como um desafio. Senhor, olha, eu não vou fazer isso. Aí o Senhor vem e mostra quem que Ele é. Ele mostra. Para alguns talvez é coisa simples, mas para eles era algo que eles não esperavam. Foi algo grandioso demais. E na medida que nós vamos conhecendo o Criador, nós vamos tornando semelhantes a Ele. Essa é a via de regra, é isso. Nós temos que todos os dias nos tornar semelhantes a Cristo. Todos os dias, tornando cada dia mais semelhantes a Cristo. Foi para isso que nós fomos chamados
Lembra dos discípulos, ainda discípulos? Cada um com suas falhas, cada um com suas fraquezas, com as suas dificuldades. Nós aprendemos aqui. Tinha líder de facção no meio dos discípulos, sim ou não? Tinha, né, pastor? Tinha líder de facção, que foi discípulo de Jesus. Tinha desonesto, mau caráter, coletor de impostos. Triplicava os impostos recolhidos. Estava no meio de Jesus. Mas antes do Senhor se ascender aos céus, com todas as instruções que eles tiveram do mestre, durante o tempo que eles andaram com ele, ele dá a última mensagem para ele: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E quando em Atos dos Apóstolos eles foram revestidos, aí foram transformados e renovados. Aí era tudo mudado e transformado, não era aqueles mais. Lembra do apóstolo Paulo no capítulo 9 de Atos, quem que ele era? E depois Paulo pregando, eles olham e falam assim: mas peraí, esse aí não é aquele que perseguia os cristãos? Que espancava, que matava? Peraí, mas ele hoje é uma nova criatura. Quando nós temos um verdadeiro encontro com Cristo, a nossa vida é mudada e transformada. Mas tem que haver um esforço em nós. Esse esforço, essa luta, ela é diária e ela é constante. Não basta simplesmente falar: eu sou cristão. Não. Para ser cristão, filho, tem que lutar, tem que suar a camisa. No mínimo, você pode estar falando que você está indo na igreja. Estou lá, estou lutando, estou aprendendo. A Bíblia diz: crescei-vos na graça e no conhecimento. Então ele coloca que nós precisamos de ser semelhantes a ele. Verso de número 11: nessa nova vida não importa se você é judeu ou gentil, circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou é civilizado, incivilizado, se é escravo ou livre, Cristo é tudo que importa e ele vive em todos. O Senhor veio e mudou uma sociedade, ele transformou uma sociedade. Judeu que não misturava com ninguém, agora é tudo um só, em Cristo Jesus. Os gregos que sabiam demais, que eram conhecedores, que humilhavam aqueles que não sabiam, agora são todos colocados no mesmo lugar. Cristo coloca todos no mesmo ambiente, no mesmo lugar. Não importa se você é rico, se você é pobre, se você tem mais conhecimento, se você tem menos conhecimento. Não importa. O que importa é que ele vive em todos. Isso é o que importa. Escravo, ele podia ser torturado pelo seu senhor. Ele poderia ser humilhado pelo seu senhor, ele poderia até ser morto pelo seu senhor, porque o seu senhor, ele tinha poder para fazer do escravo o que ele queria, o que ele quisesse. Mas aí, o Senhor coloca todo mundo no mesmo nível. E aí o apóstolo Paulo, escrevendo a Filemão, fala: Filemão, você lembra quem que você era? Lembra do Onésimo? Ele era inútil, agora ele é útil. O apóstolo Paulo coloca Filemão no lugar dele. E ele apela, sabe para quê? Porque Filemão era membro dessa igreja de Colossos. Sabe para que ele apela? Para o amor. Olha, eu fiquei sabendo que essa igreja tem um amor fora de série. O apóstolo Paulo, muito inteligente, falou assim: recebe aí Onésimo. E se ele defraudou você em alguma coisa, põe na minha conta que depois eu pago. Nós não sabemos o que Filemão fez. Se ele roubou alguma coisa, ele não sabe. Mas ele cometeu algo grave com o seu Senhor. E o apóstolo Paulo diz assim: recebe ele em outra condição. Agora ele é lavado e remido no sangue de Jesus. Ele é uma nova criatura. Então, se você costuma humilhar as pessoas, tome muito cuidado com isso. Tá? Tome muito cuidado com isso.
Lembra quem você era no passado e vê quem que você é hoje. Importante que nós estamos todos, nós vivemos em Cristo, todos juntos, num só nível, num só patamar. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado. Aí ele fala novamente, uma nova vestimenta agora. De que vestimenta é essa que ele fala? Revistam-se de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e paciência. Agora ele está falando de uma roupagem que eu e você precisamos de viver, de vestir todos os dias quando a gente sai para trabalhar. E quando a gente chega também em casa, tem que chegar com essa vestimenta também. É difícil? Lógico que é. Lutar contra a paciência é a coisa mais difícil que tem. Mas nós temos que lutar. Isso nós produzimos frutos. Se coloque de pé, por favor. Verso de número 13. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Tem que haver compreensão em nós. Porque todo mundo erra. Todo mundo erra. Vai falar que nós somos perfeitos, que nós não erramos. Mas a gente tem que ficar tocando na ferida, tá vendo? Você errou, você falhou. Deus vem e perdoa quando a gente erra, mas a gente fica apontando o erro do outro. Esse aqui errou, esse aqui fez isso e fez aquilo. Onde está? Os princípios de Deus na nossa vida. Se nós temos que estar parecido com Cristo todos os dias, mas a gente tem prazer em apontar a falha dos outros, os erros dos outros, os pecados dos outros. A gente gosta. E ele fala que nós temos que ser compreensivos, porque a gente quer a compreensão de Deus, sim ou não? Todos nós queremos a compreensão de Deus. Ó Deus, eu errei, eu falei, isso me perdoa. Mas quando alguém pisa no nosso calo, quando alguém faz alguma coisa com a gente, se eu puder, eu dou o troco. Se eu puder, eu dou o troco. Como que Deus olha para nós dessa forma? Perdoem quem nos ofender. E ele segue dizendo: lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. O perdão é como se nós tirássemos uma carga das nossas costas. A gente está caminhando e está cada dia mais difícil. Mas o dia que você consegue tirar isso de dentro de você, aí você consegue caminhar leve e solto. Mas enquanto isso você vai estar arrastando. Vai estar arrastando. E isso vai martelar a sua cabeça 24 horas por dia. Aproveite a oportunidade que o Espírito de Deus está falando ao meu e ao seu coração. É tempo de livrar dessa carga. O jugo do Senhor é leve, o fardo do Senhor é leve. Você está carregando esse peso há anos. O Senhor quer que você livre desse peso. Ele quer que você caminhe em paz, que você tenha paz, que você deite em paz, que você acorde em paz. Porque o seu pecado contra Deus foi tão grande, o meu pecado contra Deus foi tão grande, que Ele perdoou. E Ele não me cobrou nada e Ele não te cobrou nada. Ele cravou lá na cruz do Calvário o meu pecado e o seu. E Ele disse: estás livre. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Revistam-se também agora de amor. A nova roupagem que Cristo nos deu. A roupagem do amor. E lute com todas as suas forças para amar o seu próximo como a ti mesmo.
É mandamento de Deus. É a lei moral de Deus cobrando de mim e de você. Amai o seu próximo como a ti mesmo. O que você quer para a tua vida, todo o bem que você quer para a tua vida, deseja para o teu irmão. Isso é amar o próximo. Isso é ser altruísta. Curva a sua cabeça, Senhor Deus.